Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, começando por lhe dizer que, não obstante as muitas críticas que tenho feito e que mantenho em relação ao seu mandato e ao Governo em geral, que passam da designação da Sra. Procuradora-Geral, passam pela questão das prisões, passam em relação, num sentido mais amplo, à questão do próprio Tribunal Constitucional, passam à própria diretiva que nós vimos recentemente da Procuradora-Geral da República. Este é um caso muito específico e que nós temos que questionar. E eu vou questionar e vou questioná-la fazendo uma referência inicial que é minha e que é pessoal e que gostava que registasse, que é: eu não ponho em causa neste processo a sua integridade pessoal, nem como Ministra, nem como Procuradora, nem como jurista. Mas é evidente que este processo tem que ser analisado politicamente, e é disso que estamos a falar. E há, de facto, duas diferenças. A questão da escolha não é a questão central, nem é a questão que nos trouxe aqui. Não foi a escolha que causou todo este debate. A Sra. Ministra andou um bocadinho à volta da escolha, da explicação, das regras, mas não foi a escolha que nos trouxe aqui, Sra. Ministra. A escolha, eu diria que depois da pronúncia de um júri europeu, e por alguma razão praticamente todos os países a acataram, a alteração dessa escolha, na minha opinião, politicamente, é falta de senso. Mas é sobretudo isso, é falta de senso. E é falta de senso que depois pode levar a uma teoria de suspeição, quando nós pensamos, por exemplo, e é o que vem na comunicação social, que a Procuradora Carla Almeida, uns dias antes ou um mês antes, teria só determinado a investigação ao gabinete do seu colega Eduardo Cabrita, a propósito do célebre caso das golas de fumo, ou das golas inflamáveis, ou de como lhe queiramos chamar. E, portanto, quando há uma Procuradora que é classificada em primeiro e pouco tempo antes tinha terminado essa investigação, fica a ideia que por alguma razão o Governo não a quis, como é evidente. Mas isso é a questão da escolha. Agora, a partir do momento, e essa é a questão central desta audição, o que nós sabemos é que há um documento do Governo português, chamemos-lhe o que chamarmos, uma carta, uma nota, um papelinho, é indiferente, Sra. Ministra. Há um documento com a chancela do Governo português, é o que for, há um documento com a chancela do Governo português que presta a uma instituição europeia informações falsas. Informações falsas. E depois toda a explicação à volta disto, Sra. Ministra, foi, na minha opinião, confrangedora, porque eu já ouvi um alto responsável do Partido Socialista, não sei mesmo se não é o número 2 hoje em dia, dizer: não, isto foram pequenas gralhas formais. Sra. Ministra, isto não foram gralhas, quer dizer, é ridículo. Não foram gralhas coisa nenhuma, quer dizer, uma gralha é se alguém disser que, sei lá, que a Sra. Ministra nasceu 3 meses depois da sua data de nascimento, porque se enganaram a ver a data e lhe atribuem uma idade errada, consigo, comigo, com qualquer um de nós, isso poderia ser uma gralha. Quer dizer, agora, se alguém no futuro disser, nas futuras funções que a Sra. Ministra venha a ter, que a Sra. Ministra foi Procuradora-Geral da República, não é uma gralha. Ou se alguém disser que eu, tendo sido, como é hoje, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, no passado, Vice-Presidente da Assembleia, fui par, também não é uma gralha. Quer dizer, é um erro, e é um erro fundamental, e é um erro inadmissível. E os erros que nós temos aqui, o Departamento que coordenou a intervenção no processo GT, o cargo de Procurador-Geral Adjunto, são todos erros que obviamente têm um mesmo objetivo: valorizar a candidatura do Procurador José Guerra em detrimento da candidatura que tinha sido classificada pelo júri europeu em primeiro lugar. Porque todos estes erros não são erros dispares, são erros com um mesmo objetivo, que é dizer: este é melhor e este é que deve ser escolhido. E perante isto, é evidente que não ficou esclarecido o que é que fez, quem fez e porque é que fez. Digo-lhe até que na admissão do seu Diretor-Geral ele até dá uma chazada, porque interpreta aqui uma teoria de responsabilidade objetiva ao dizer: eu demito-me, não tendo culpa disto, porque considero que quem esfia um determinado departamento deve assumir os erros e deve tirar daí consequências. E é isso que a Sra. Ministra não fez, porque a Sra. Ministra não tem maneira da Sra. Ministra sair bem disto, porque para além desta teoria geral de irresponsabilidade, cultivada de resto por este Governo e pelo seu Primeiro-Ministro, em que nunca ninguém tem culpa, a Sra. Ministra, eu digo sinceramente, das duas uma: a Sra. Ministra ou deu esta instrução, ou esta instrução sai, e é preciso esclarecer isso muito bem,
da reunião de 26 de novembro e é traduzida a seguir no dia 29, porque há essa reunião do dia 26, ou é daí que sai esta instrução e esta nota, ou então a Sra. Ministra disse umas generalidades nessa reunião que preparava a argumentação e esta nota não teve nada a ver consigo. Sra. Ministra, mas uma nota que sai do seu gabinete e não tem nada a ver consigo não é aceitável. Não é preciso ter sido membro do Governo para saber isso. A responsabilidade é do membro do Governo em qualquer circunstância. A Sra. Ministra ou sabia e fez, ou não sabia, não fez, não viu e também não é aceitável. E depois, não é aceitável porquê? Porque fica a ideia que o Governo português está a querer enganar as instituições europeias. Fica a ideia que a Sra. Ministra não sabe, não viu, não leu. Fica a ideia de que ninguém é responsável por esta matéria. E depois abre caminho, e eu não quereria sequer ir por aí, Sra. Ministra, mas é evidente que abre caminho a todas as teorias das suspeições. Como é evidente, quer dizer, nós lemos hoje as várias teorias, eu não sou autor de nenhuma delas, mas lemos, este procurador é irmão do outro procurador que o Partido Socialista queria contactar a propósito de um outro processo célebre e famoso, estou a falar do caso Casa Pia. Trabalhou com o procurador Lopes da Mota, que está agora no seu gabinete, depois de ter sido suspenso por ter sido acusado de pressionar magistrados no caso Freeport. É irmão, quer dizer, isto não está a ver, ninguém é responsável, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, as pessoas não são responsáveis pelos atos dos irmãos, digo eu, mas como é evidente, não são, Sr. Deputado, mas olha, eu digo que há certas defesas que às vezes mais valia não as fazer, mas não são responsáveis. Agora, quando não há rigor nesta matéria, isto abriu uma caixa de Pandora de suspeições inaceitáveis. E por isso eu também lhe pergunto, Sra. Ministra, e mesmo a terminar, se em alguma circunstância, perante esta questão central, a Sra. Ministra entendeu ou não que se devia demitir. E se na conversa, designadamente, que teve com o Sr. Primeiro-Ministro, não se apresentou a sua demissão, Sra. Ministra. Porque eu digo o seguinte, sem questionar, e repito e termino como comecei, sem questionar a sua integridade, há erros que em política não se podem cometer. E este erro é um erro, na minha opinião, por estas consequências, por abrir suspeições, por questionar a nossa autoridade junto às entidades europeias, é um erro de consequências gravíssimas, das quais a única solução seria extrair consequências, na minha opinião, e digo-lhe isto com todo o respeito, como é evidente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começarei pela última questão. É óbvio que num contexto deste tive que fazer a ponderação. E a resposta é não. A resposta é, entendo que tenho condições para continuar, vou continuar, pese embora ter havido aqui uma situação em que manifestamente houve erros que foram cometidos e que tiveram esta repercussão, a repercussão que atualmente esta questão está a ter do ponto de vista público, do ponto de vista mediático e até mesmo do ponto de vista internacional.